Muito boa tarde. Meu nome é Rui Moreira, Centro Tecnológico de Calçado de Portugal. Primeiro que tudo, muitíssimo obrigado a todas as pessoas que se inscreveram e que estão presentes para assistirem a este webinar, Responsabilidade Social, como preparar a empresa para auditorias sociais. Obviamente agradeço também aos oradores que vão estar connosco, a minha colega Susana Macedo e o consultor Vítor Casimiro da Costa, que vão estar presentes aqui ao longo desta mais ou menos hora e meia que nós prevemos de webinar. O webinar, como disse inicialmente, é como preparar a empresa para auditorias sociais. Este webinar é promovido no âmbito do projeto SHU-Diginove e é um webinar que se associa também ao lançamento de um guia prático que tem exatamente a mesma designação, responsabilidade social, como preparar a empresa para auditorias sociais. Por que razão é que o Centro Tecnológico de Calçado de Portugal desenvolveu quer este guia e agora este webinar, que serve também para apresentar este guia prático que referi? Porque é uma questão que já há vários anos é uma questão premente para as empresas da fileira do calçado. Nós somos contactados frequentemente, já há vários anos, pelas empresas que nos colocam questões do tipo, então, o que é isto de uma auditoria da responsabilidade social? Eu fui contactado por um cliente que quer fazer uma auditoria SMETA. O que é isto de uma auditoria SMETA? E eu, ao fazer esta auditoria, quer dizer que eu sou certificado em responsabilidade social? Posso dizer que sou uma empresa certificada em termos de responsabilidade social? Fizemos uma auditoria social o ano passado. Temos que fazer novamente uma auditoria social. Que tipo de aspectos é que são auditados? O que é relevante numa auditoria de responsabilidade social? A entidade ou o auditor pretende agora fazer uma auditoria de 4 pilares. O que é isto da auditoria de 4 pilares? Etc. E ao longo dos anos, e outro tipo de questões que nos são colocadas, o que é um facto é que o desenvolvimento do desempenho das empresas em termos de responsabilidade social, quer na perspectiva de cumprimento dos requisitos de normas e de cadernos de encargos de clientes, é cada vez mais relevante para as empresas manterem a sua ligação a clientes internacionais. E por isso nós consideramos muito relevante o desenvolvimento de um guia prático de responsabilidade social, que teremos, e das auditorias, da realização de auditorias sociais, e que teremos a oportunidade de abordar ao longo deste webinar. Para estarem connosco aqui ao longo deste webinar, temos a minha colega a engenheira Susana Macedo, que trabalha no Centro Tecnológico Calçado, nesta área da responsabilidade social, desenvolvimento também de processos de implementação de processos que levam à certificação B Corp e à ISO 14001, e o engenheiro Vítor Casimiro da Costa, que trabalha connosco na implementação de processos para a certificação de acordo com a norma SA 8000, que o engenheiro Vítor Casimiro da Costa provavelmente irá falar, uma norma de certificação de responsabilidade social, e colabora connosco, quer no desenvolvimento de documentação neste domínio, workshops que já realizamos, e também consultoria para a implementação de processos conducentes à certificação de responsabilidade social. É, ao mesmo tempo, também auditor da APSER neste domínio. Qualquer questão que, entretanto, que ao longo do webinar pretendam fazer, eu peço que, por favor, utilizem o botão de conversa aqui do Microsoft Teams. No final, nós vamos ter um período de debate em que eu colocarei as questões que os participantes vão colocando aqui nesta parte das mensagens do Microsoft Teams. Muito bem. Depois desta introdução e desta abertura, eu vou passar a palavra à minha colega, a engenheira Susana Macedo, que nos vai fazer uma apresentação, que vai estar
que vai estar focado no enquadramento e na apresentação do Guia de Responsabilidade Social, que, como eu disse, promovido no âmbito do projeto SUDIGI9. Em primeiro lugar, boa tarde a todos, não é? Que agora já está. Susana, já está a partilhar, portanto Posso o continuar? ecrã já está partilhado, já podes Sim, iniciar. sim. Obrigado. Pronto. Ok, obrigada. Pronto, então, portanto, nós, como o meu colega disse, que eu não consegui ouvir tudo, mas na realidade, portanto, nós tivemos este guia de responsabilidade social, com base nas necessidades que temos visto. Cada vez mais as nossas empresas têm tido o pedido dos clientes de lhes demonstrarem um bom desempenho nesta área. Por isso, em primeiro lugar, era importante saber o que é isto da responsabilidade social, porque na verdade é um tema vasto, que é basicamente a responsabilidade que a organização tem perante as suas partes interessadas, nomeadamente os seus colaboradores, e em termos de auditorias, grande parte do foco está efetivamente nos trabalhadores, embora também sejam vistas outras questões, mas também a contribuição para o desenvolvimento sustentável, que cumpram a legislação e que deverá estar internamente em todas as relações, em todas as formas de trabalho, durante todo o trabalho da empresa. Okay? Portanto, isto é o que está definido na norma ISO 26000, que eu vou utilizar mais à frente na definição dos princípios. Portanto, é uma norma que tem uma série de orientações para a responsabilidade social, embora, já agora só fazendo aqui esta norma 26000 não é de certificação, há outras que são, não é o caso. Pronto. O porquê da necessidade destas auditorias tem a ver com, por um lado, com a globalização e deslocalização da produção. Temos formas de trabalho e formas de pensar diferentes em diferentes pontos do mundo e queremos que isto seja mais ou menos harmonioso. Cada vez mais quem compra ou quem tem esta necessidade de analisar de onde é que o produto vem, como é que ele é feito e se não há problemas na forma como os produtos são feitos. Tende-se evitar, por um lado, inicialmente até se calhar era mais neste sentido, evitar associações negativas à marca, mas cada vez mais o interesse das marcas é o contrário, eu quero associar uma imagem positiva, eu quero dizer que todos os meus fornecedores têm um bom desempenho a nível social e ambiental também. Eu acho que cada vez mais estas auditorias abrangem um bocadinho também a parte ambiental, embora nem todas, não são todas com o mesmo âmbito, digamos assim. Para a empresa em si, qual é a vantagem de ter um bom desempenho social? Portanto, aqui nós temos, obviamente, também a vantagem em termos de reputação, em termos de imagem, que nos permite facilitar o relacionamento, quer com o cliente, quer com outras partes interessadas, os fornecedores, investidores, comunidade. E, por outro lado, a nível interno, ajuda a termos trabalhadores mais motivados, a melhorar o desempenho e, nesta altura em que é difícil, a mão de obra é escassa, não é? Em alguns setores, também permite realmente reter parte da força laboral. Portanto, com este contexto, realmente fizemos um guia
Este guia apresenta, isto é o índice do guia, tal como ele está, se forem buscar é o que aparece lá. O guia tem várias componentes, portanto, tem um enquadramento onde temos estas definições, temos do que é uma auditoria, do que é a responsabilidade social, quais são os requisitos. Depois, mais à frente, passando para a frente, existem vários diferenciais da parte de responsabilidade social, no entanto, a base é mais ou menos a mesma, portanto, os requisitos não vão ser exatamente os mesmos consoante cada um dos diferenciais, mas os princípios que estão por trás são. Portanto, se fizer à partida, e depois vamos ver mais à frente, existem auditorias SEDEX, existem auditorias SA 8000, à partida, por uma ou por outra, vou ter mais ou menos os mesmos resultados. Embora ligeiramente diferentes, os princípios são sempre os mesmos. Depois temos também no guia as fases da auditoria, como é que a auditoria se desenrola, bem como aqui as áreas abrangidas pela auditoria. Portanto, neste campo, neste ponto 4, contém o que é que a empresa precisa ter, ou algumas ações que precisa ter no sentido de ter um bom desempenho. Parte desse desempenho tem muito a ver com as questões legais. No entanto, há outras coisas que podemos ter que ajuda a ter uma auditoria positiva. Embora é normal haver sempre um ou outro ponto que aparece salientado, mas se nós tivermos alguns cuidados, depois aparece aqui alguns dos cuidados que podemos ter, temos um bom desempenho, podemos apresentar uma auditoria positiva para o cliente. Depois, aqui o ponto 5, ok, nós fazemos uma auditoria, recebemos um relatório e a seguir, o que devemos fazer? Pronto, aparece aqui também um bocadinho essa componente e basicamente, eu esqueci-me de dizer que no ponto 4 fizemos uma pequena compilação de não conformidades que habitualmente aparecem nas nossas auditorias e, portanto, no ponto 4 estão as principais, depois alargamos, no anexo aparecem uma lista maior de não conformidades, ou seja, de problemas que podem aparecer na auditoria e que em alguns casos as empresas nem sequer sabiam que isso podia ser um problema, então se tiverem essa listagem pode ajudar a resolver. Então, falando um bocadinho sobre os princípios. Os princípios de responsabilidade social, e mais uma vez, se for pela norma que falei no início, começa com o accountability, que é a prestação de contas. Isto é o quê? É nós olharmos para os problemas que aparecem, termos consciência deles, termos consciência das responsabilidades que nós temos sobre eles e tomar ações. Portanto, definir como é que podemos solucionar ou minimizar esses problemas e não é só definir, depois temos que os implementar. No fundo, uma responsabilidade, é tomar responsabilidade daquilo que fazemos, mas de uma forma ativa. Reconhecer a minha responsabilidade dentro dos problemas que aparecem e não deixar de lado. Depois temos a transparência nos negócios. Obviamente que é um ponto importante. Comportamento ético, portanto, de acordo com aquilo que é considerado ético internacionalmente. Temos mais o respeito pelas partes interessadas, sendo que as partes interessadas são múltiplas, quer dizer, nós temos as partes interessadas que são quer os nossos trabalhadores, os acionistas, os clientes, os fornecedores e a própria comunidade. Portanto, temos que ter conhecimento de quem são essas partes interessadas
em que é que a minha atividade impacta nessas partes interessadas e como é que eu posso fazer para respeitar aquilo que são os interesses de cada um. Respeito pela legislação aplicável acaba por ser a base, embora digamos que em Portugal se calhar temos uma legislação respeitosa em relação às partes interessadas. Se tivermos num país onde isso não aconteça, uma auditoria de responsabilidade social vai além, e mesmo em Portugal pode acontecer, vai além daquilo que é a legislação. Em alguns casos pode acontecer isso, nomeadamente quando são requisitos dos clientes e os próprios clientes determinam determinados requisitos mais apertados que a própria legislação. Isso acontece. Depois, respeito pelas normas internacionais de comportamento, no fundo, ter um comportamento aceitável naquilo que é os acordos internacionais, há uma série de tratados que dizem qual é o comportamento que devemos ter e em último, e bastante importante, o respeito pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, sendo que em muitos casos, se olharmos para a Declaração Universal dos Direitos Humanos e aquilo que normalmente vem nos códigos de conduta acaba por ser a aplicação da Declaração Universal ao contexto de trabalho. Em vários casos é isso que acontece. Portanto, e esta parte será, digamos, importante considerar os princípios de dignidade, de liberdade, portanto, que estão normalmente na maior parte dos códigos de conduta, incluída códigos de conduta associados aos referenciais pelos quais se fazem as auditorias. Mas se calhar aquilo que preocupa grande parte das empresas é, ok, mas eu vou ter uma auditoria, o que é que eles vêm ver? Não é? Se há empresas que quase todos os anos fazem uma ou até mais auditorias, há outras que não têm essa experiência e que realmente não sabem muito bem o que é que vai acontecer na auditoria. Lá está. A responsabilidade social é muito abrangente. Podemos ter, eu tenho aqui um conjunto de 5 tópicos, sendo que alguns são sempre vistos, outros são vistos pela rama, outros são vistos com bastante detalhe. Portanto, tudo que tem a ver, e eu vou começar pelo meio, a parte de segurança e saúde de trabalho, é sempre visto nas auditorias de responsabilidade social, mais uma vez, algo, às vezes com muito detalhe, outras vezes com menos um bocadinho, mas é sempre visto. Nomeadamente questões associadas às emergências. E aí os clientes são relativamente exigentes. Eu posso contar um caso que aconteceu de uma empresa que fez uma auditoria connosco e que, na realidade, aparentemente o cliente só queria um relatório só para ter lá, quer dizer, não foi enviado o relatório e não foi feita nenhuma... Tudo bem, a encomenda, continua a trabalhar com a empresa. No ano seguinte, havia um problema associado à parte de emergência e o cliente disse, espera aí, então vocês tinham este problema o ano passado e este ano também têm, e não deixou até haver um conjunto de ações para resolver o problema, que eu já não me lembro, eu sei que tinha a ver com a emergência, mas não me lembro exatamente qual era. Enquanto a empresa não apresentou esse conjunto de ações que ia resolver e que comprometeu a resolver, não deixou sair a encomenda de Portugal. Portanto, é esse nível que costumam ser relativamente exigentes. Na parte do meio ambiente, há agora, neste momento, costuma abranger-se, embora algumas auditorias apenas de leve, mas pode não estar incluído, depende um bocadinho do referencial que é usado. Nem sempre é usado, às vezes usa-se mais a parte a parte laboral, a parte de contratos, horários,
os benefícios aos trabalhadores, a parte de segurança, estão mais focados aí, mas o ambiente também começa a ser cada vez mais incluído nestas auditorias. Questões externas, nomeadamente a cadeia de fornecimentos, também começa a ser cada vez mais vista. As outras questões, lá está, às vezes aparecem ou não, o envolvimento na comunidade pode ser visto, mas não tanto, não é tão, os auditores não vão tão aí, vão mais ao que está relacionado com a cadeia de fornecimentos, aqui nomeadamente quando há subcontratados. Muitas vezes os próprios clientes não se limitam a auditar a fábrica, os clientes, ou a pedir uma auditoria à fábrica, querem também uma auditoria ao subcontratado. Depois, tudo o que tem a ver com a gestão, os princípios de ética, de liberdade de associação, parte de sindicatos, também poderão ser, umas vezes mais, outras menos, alvo da auditoria. Em termos de referenciais, eu vou passar isto um bocadinho mais, pronto, fazer um resumozinho. Isto tudo que está aqui está efetivamente no guia, aliás, foi tirado lá. Portanto, esta norma é uma norma de certificação. A empresa pode ser certificada pela norma SA 8000, mas também pode fazer auditorias para apresentar aos clientes, se eles não tiverem exigência numa auditoria específica, pode-se fazer auditorias de acordo com esta norma e enviar ao cliente. Pronto. Eu aqui pus os requisitos. Uma vez que os requisitos estão aqui, acabam por ser todos, não vou dizer que são iguais, não aparecem da mesma forma, mas são comuns a todos os referenciais. Depois nos outros não tem. Não tenho esta listagem dos requisitos, mas eles, no fundo, o que está aqui, não pode haver trabalho forçado, não pode haver discriminação, tem que haver liberdade de associação, direito à negociação coletiva, trabalho infantil não pode existir e quando existe tem as suas regras. Tudo isto é comum nos diversos referenciais. Um dos referenciais que é muito pedido são estas auditorias SMETA, pertence à organização SEDEX, tem uma plataforma onde as empresas colocam dados e depois é feita uma auditoria por uma entidade que pertence ao SEDEX. Há várias, pronto, tem que ser uma entidade pertencente ao SEDEX e coloca a auditoria também na plataforma. O que acontece, por exemplo, neste caso, eu conheço várias situações assim, em que a empresa fez uma primeira auditoria e depois alimenta este questionário, o SAC, questionário de autoavaliação, fez uma primeira auditoria, continua a alimentar e eles não fazem auditorias, nem sempre fazem todos os anos. Nomeadamente, se a empresa é certificada, às vezes nem tem a ver com a parte de responsabilidade social, tem uma certificação, por exemplo, ambiental, alimenta o questionário, fez uma auditoria com bons resultados e já não precisa de fazer todos os anos essa auditoria, isso às vezes acontece. No IG Index, eu coloquei aqui porque efetivamente temos muitos associados que têm esta auditoria, no entanto, ela é essencialmente na parte ambiental, não abrange muito, ou não entra muito pelos outros componentes da responsabilidade social. De qualquer forma, está cá porque de facto há muitas empresas a ser auditadas e a ter que alimentar também uma plataforma, semelhante ao que acontece com o SEDEX. Eles têm também um questionário vocacionado para a parte social, mas não tem sido, ou pelo menos nas empresas onde eu tenho contactado, não tem sido pedido
pelos clientes que preencham o questionário da parte social. Apenas este EFEM, que é essencialmente ambiental. Mas, de qualquer forma, achamos importante que ele estivesse aqui no guia, porque de facto aparece muito. Há muitas marcas associadas aqui ao WIG Index. Depois temos aqui mais duas, e por acaso eles são parecidos. Eu vou ser sincera, acho que nunca acompanhei nenhuma auditoria, pelo menos recentemente, nenhuma empresa que tenha tido uma auditoria BSI. Tenho visto algumas a ter ICS, mas o formato é parecido. Tanto uma como a outra tem uma plataforma onde a empresa introduz dados, existe um manual que, no caso da ICS, pelo menos, tem patamares de desempenho. Apresentam as duas um código de conduta de base que a empresa pode usar, digamos assim, e as duas têm o questionário de auditorias. Este questionário, independentemente do que acontece nos outros referenciais, que podem ser lidos e serem usados para a preparação de auditorias, no caso da ICS, eu estive a ver o questionário, tipo uma checklist, e realmente parece muito útil, independentemente do referencial que se vai usar. Este checklist ajuda efetivamente a ver o que é que a empresa tem, porque é simples, é bom de ler, e pode ajudar muito a ver o que é que a empresa tem e o que é que pode melhorar. Portanto, embora, mesmo que seja noutro referencial que vai ter a auditoria, pode usar, como disse, os princípios são os mesmos em todos os casos, portanto, mas pode usar este porque de facto me pareceu-me, a mim parece-me que é o de mais fácil leitura. Agora, portanto, a empresa vai ter uma auditoria, podem ajudar-me. É o que acontece, eu sei que há muitas empresas que têm frequentemente auditorias, e não lhes é estranho, mas já tenho tido contacto com empresas que de facto nem sabem muito bem o que é, o que é que se vai passar. Mas independentemente de um caso ou outro, nós podemos ajudar, sim, em algumas questões. E, portanto, eu vou começar com a questão de cima, que já comecei da outra vez, que é a parte de segurança e saúde no trabalho. Aquilo que verifico, penso que não será bem a situação do público que está aqui, mas em empresas mais pequenas e que têm, por norma, todos têm o serviço de segurança, porque é obrigatório por lei, e muitas vezes o que acontece é que, efetivamente, há uma equipa de segurança que vai à empresa, que faz relatórios, que diz que isto devia estar assim e não assim, e esses relatórios ficam de lado e ninguém olha para eles. Inclusive, já me aconteceu ligar para uma empresa que estávamos a preparar a auditoria e me darem o contacto do gabinete de contabilidade, que eram lá que estavam os relatórios de segurança. Ora bem, no gabinete de contabilidade os relatórios não servem para nada. Às vezes faz falta realmente verem os relatórios de quem está a fazer o trabalho, que tem o custo muitas vezes porque é obrigatório, se calhar, mas a verdade é que tem o custo com esse serviço e que dão indicações. Essas indicações vão prevenir problemas, nomeadamente, vão prevenir problemas no dia a dia, isso é que é importante, não é? Mas também vão prevenir problemas, nomeadamente nas auditorias dos clientes, porque se nós considerarmos aquilo que a equipa de segurança vai dizendo, pode haver sempre uma ou outra coisa, não se vê tudo, não é? Pode haver um ou outro problema, mas na realidade a maior parte das coisas vão estar, pelo menos, decentes, vamos pôr assim. Em relação ao segundo ponto, realização da auditoria de responsabilidade social prévia à auditoria de cliente. Eu diria que se calhar é importante, numa empresa que não está habituada a fazer auditorias, ou que não sabe muito bem se as condições que tem, se são boas, se são más, como é que está fácil a parte social, um bom exercício é fazer isto. Portanto, lá está, independentemente
daquilo do referencial que for pedido pelo cliente, podemos fazer uma auditoria, neste caso SA 8000, que vai cobrir a maior parte dos requisitos, a generalidade dos requisitos, e a empresa consegue saber onde é que está, consegue tomar as ações para, quando fizer a auditoria do cliente em si, aquele que vai para o cliente, não ter problemas de maior. A elaboração do Código de Ética e Conduta é um dos elementos que é normalmente pedido em auditoria. Ele tem que existir e tem que estar divulgado. E tem que cumprir os pontos que estão definidos, mais ou menos, internacionalmente, aqueles pontos que vimos ali, que estão depois lá atrás associados à norma SA 8000, que podem ser vistos no Código de Ética e Conduta do BSI. Em qualquer desses, os princípios são sempre mais ou menos os mesmos, temos é que fazer um para nós, né? Para cada empresa ter o seu Código de Ética e Conduta e tem que estar divulgado aos colaboradores, tem que ser dada a devida importância e estar efetivamente acessível aos colaboradores. Depois, aqui outras formas de podermos ter um bom desempenho é realmente acompanharmos indicadores relacionados com a parte de responsabilidade social, medirmos o nosso desempenho a nível acidentes, sugestões dos colaboradores, saídas e entradas, há muita gente a sair, a entrar ou não, temos um quadro estável. Portanto, ter algumas indicações sobre o nosso estado a esse nível e acompanhar, saber se evolui positivamente, se evolui negativamente, o que é que podemos fazer para contrariar no caso de evoluções negativas. Isso é uma das coisas que também se pode preparar, ajudar a preparar. Desculpa interromper, Susana, 3 minutos para a conclusão. Sim. Sim, é Obrigado. só mesmo estes pontinhos. Sim. Ok, obrigado. Pronto. Temos ainda de importante e que pode ajudar muito, independentemente independentemente do tipo de certificação, o facto da empresa estar certificada ajuda, de facto, a preparar uma auditoria de responsabilidade social. Mesmo que seja uma certificação de qualidade, que até não se cruza muito com a parte social, mas acaba por fazer com que haja princípios e formas de pensar que ajudam depois na resposta às auditorias. Em alguns casos, há clientes que aceitam, por exemplo, uma certificação B Corp ou uma certificação ambiental e já não precisam fazer a auditoria eles, que em alguns casos é pontual, mas acontece. Pronto, os relatórios de sustentabilidade, à semelhança do que eu disse anteriormente sobre os quadros dos indicadores, portanto, há uma série de áreas, e que inclui a parte social, que são trabalhadas e que permite também, na parte do governance, na parte da gestão, permite facilitar as auditorias. Depois, estas plataformas, nomeadamente o IG e o SEDEX, são complexas e às vezes realmente ajuda ter alguém a apoiar, e são coisas que nós fazemos com algumas empresas, nomeadamente empresas que apoiamos para outras coisas e depois acabamos por apoiar também aqui no preenchimento destas plataformas. Portanto, são formas que a empresa pode ter para depois, numa auditoria de responsabilidade social, do cliente, não ter surpresas menos simpáticas. E poder apresentar o relatório ao cliente com eventualmente uma outra não conformidade, acontece, mas sem que isso ponha em causa o trabalho com o cliente. E só tenho que
agradecer a vossa, pedir desculpa por o momento inicial que realmente o sistema foi abaixo e agradecer a vossa atenção. Obrigada. Muitíssimo obrigado, Susana, pela tua apresentação. Conforme disse no início, eventuais questões queiram colocar, agradeço que as coloquem na caixa de mensagens, conversa, utilizando a caixa de mensagens, que depois, no final, serão colocados aos dois oradores. Eu iria passar agora a palavra ao Engenheiro Vítor Casimiro da Costa, que nos vai falar de alguns aspectos práticos e de situações, de constatações, de questões muito específicas relacionadas com auditorias sociais, dando-nos inclusivamente exemplos de constatações que por vezes surgem em relatórios de auditoria, sendo que podem encontrar também esse tipo de exemplos ou esses exemplos no guia prático que foi publicado ontem no website do Centro Tecnológico de Calçado, como responder a auditorias sociais. Vítor, muitíssimo obrigado e a palavra é sua. Obrigado. Obrigado, Rui. Antes de mais, boa tarde a todos e muito obrigado também ao Centro Tecnológico de Calçado pelo amável convite que me fez. Eu vou tentar aqui abordar de uma forma, pronto, os 30 minutos passam rapidamente para um tema tão extenso como este. De qualquer forma, eu vou se calhar procurar aqui sintetizar situações talvez mais frequentes que têm surgido onde eu vou, portanto, através das auditorias e das visitas, enfim, todo o trabalho que temos feito, há algumas situações que, ou porque são mais recorrentes, ou porque acontecem sejam mais impactantes, mais graves, iria aqui partilhar convosco. De qualquer forma, temos aqui já agora, portanto, vou partilhar a tela, julgo que já agora ia pedir ao Rui se me confirmar se a partilha está a ser. Certo, Vítor, está a ser partilhado neste momento. Ok. Pronto, isto é o que está, portanto, eu não iria agora acho que seria ser, portanto, exaustivo. Enfim, vocês têm aqui este excelente manual que, de certa forma, tem aqui compiladas portanto, um conjunto de questões que são um conjunto de tópicos aqui para o vosso trabalho. De qualquer forma, relativamente a quem tem menos experiência nestas auditorias, normalmente uma auditoria eu iria simplificar um bocado, e o processo, enfim, o dia ou os dias da auditoria tem sempre uma ação inicial, portanto, uma reunião inicial, chamada reunião de abertura, tem depois uma parte mais, portanto, que é principal, operacional, onde andamos no terreno, e depois teremos então poderá haver também uma reunião da equipa auditora, mas depois, enfim, para vocês, a reunião final, a chamada reunião de encerramento, onde são apresentadas as conclusões. Relativamente à reunião inicial, normalmente, enfim, quando é a primeira vez que o auditor vai à empresa, normalmente, e se a empresa não for muito grande, depois portanto, das apresentações, depois também de ter analisado o plano de auditoria, confirmar, portanto, há sempre um envio prévio do plano de auditoria, confirmar a disponibilidade e a sequência, fazer os acertos que forem necessários. Às vezes podemos ter recursos humanos da parte da tarde, mas olha, convinha-nos antecipar para o fim da manhã. Pronto, se o auditor portanto, achar que será viável, embora os recursos humanos é sempre um dos pontos que por lógica de seguimento das várias fases de auditoria, eu geralmente reservo sempre mais para o fim, porque depois de falar com as pessoas é que vou verificar algumas questões em termos e de ver as relações de algumas questões nos recursos humanos. Geralmente nunca começo por aí, mas por vezes podemos fazer aqui alguns ajustamentos e aqui algumas adaptações. E sendo a empresa relativamente pequena, pronto, se puder ser feita e sendo a primeira vez uma pequena visita às instalações, só para ter uma ideia do tipo de empresa em que estamos, e, portanto, para o auditor, numa pequena volta, pronto, ele fica lá com uma ideia do tipo de empresa onde estamos.
Depois inicia-se a auditoria de acordo com o que está previsto no plano de auditoria. Temos geralmente aqui aquelas fases que é vários pontos a auditar que poderão ser tratados, enfim, muitas vezes claro, em simultâneo, porque quando estou a falar com a pessoa, quando estou a ver algo, estou a ver aspectos não só de segurança, mas também há algumas questões em termos, por exemplo, ambientais, também estamos a analisar também, por exemplo, produtos químicos, estamos a ver as questões de segurança, mas estamos também a ver as questões de ambiente, por exemplo, se há alguma normativa para prevenir derrames, por exemplo, se as instruções em termos de segurança estão disponíveis, enfim, há uma série de questões. E depois temos uma fase sempre aí exige uma experiência muito grande por parte dos auditores, que tem a ver com as entrevistas que são feitas portanto, aos funcionários da empresa, ou seus subcontratados, porque efetivamente, no caso, por exemplo, do SA 8000, nós poderemos também alargar o leque de entrevistas também para as pessoas que trabalham mesmo subcontratados, porque a norma diz, portanto, que devemos, portanto, ela aplica-se e a empresa não pode também apoiar, portanto, ao trabalho infantil, por exemplo. Muitas vezes eu já sei que não é na própria empresa que há risco de trabalho infantil, portanto, poderá haver na cadeia de fornecimento. Portanto, isto são questões que efetivamente nós temos de avaliar e um sistema de gestão, por exemplo, em termos de trabalho infantil, teremos de ter, se for uma SA 8000, não chega não ter trabalho infantil, não é? Portanto, ou seja, se só tivermos isto, tomamos uma não conformidade grave, porque a norma exige que haja um procedimento escrito, exige que seja dada a formação aos trabalhadores sobre essa questão, exige que haja um canal de comunicação sobre situações que os próprios trabalhadores identifiquem, por exemplo, num fornecedor, por exemplo, se ele for portanto, com pessoas que estejam, enfim, sejam em idade de criança, digamos assim, abaixo dos 16 anos, ou entre os 16 e os 17 sem escolaridade, portanto, ou havendo indícios dessa prática recorrente, digamos assim, isso deverá ser comunicado internamente e depois se desencadear as ações adequadas. Portanto, relativamente a essa questão, temos de salvaguardar várias questões também em termos confidenciais, nomeadamente nas entrevistas que fazemos aos trabalhadores, ou seja, o auditor normalmente nós temos um critério, há regras, nomeadamente a nível da amostragem, portanto, de acordo com a dimensão da empresa, temos de falar com X pessoas. Por exemplo, o SMET, inclusive, obriga, portanto, dentro de um determinado número de pessoas, é sempre 10 pessoas e uma das entrevistas tem de ser com 4 pessoas ao mesmo tempo, tem de ser uma do grupo com 4 pessoas e as outras individuais. Se for uma SA 8000, já temos outras regras da amostragem. E há outras normas na área da responsabilidade civil, cada vez mais, da responsabilidade social na fileira, para além das que a engenheira Susana referiu muito bem, temos também outros referenciais, nomeadamente em Portugal, normas portuguesas, por exemplo, que para além da responsabilidade social há também a de conciliação e há também uma norma espanhola, que é a FIER, que tem a ver com a conciliação entre a vida familiar, profissional, familiar e pessoal. Todas estas normas da área social têm estas questões em comum, ou seja, temos de fazer entrevistas confidenciais com os trabalhadores. Portanto, as regras da amostragem podem variar, mas andam sempre à volta portanto, de um determinado número de pessoas, e geralmente procuramos fazer, portanto, também as orientações são no sentido de, por exemplo, se a empresa é 70% homens e 30% de mulheres, a amostragem ser também o mais semelhante possível e temos de também ter critérios de amostragem que depois podemos adaptar caso a caso, se houver acidentes, se houver em determinada área, se calhar é importante falar com essas pessoas, se houver, portanto, também falar com pessoas de vários setores, não é? Do corte, da parte da montagem, do armazém, pronto, ter uma amostragem o mais diversificada possível, portanto, para termos uma ideia. Relativamente também a pessoas, é importante entrevistarmos pessoas recém-admitidas para avaliarmos, por exemplo,
o acolhimento e a sua integração, como é que está a ser feita. Podemos falar também com pessoas que já estejam há mais tempo, para também nos darem uma ideia de como é que tem sido a evolução da empresa na componente social, ou seja, há todo um conjunto de informações que nós recolhemos, mas não podemos revelar, nem podemos transmitir à empresa. Portanto, é apenas para, enfim, ficarmos com uma ideia direta e sem intermediário sobre aquilo que as pessoas pensam e pronto, e depois a partir daí essa informação nós devemos trabalhá-la, mas de uma forma muito discreta, porque nós não podemos revelar as fontes e depois conduzimos a nossa auditoria de acordo com enfim, essa cautela que deveremos ter sempre em atenção. De qualquer forma, portanto, depois também verificamos as instalações, nomeadamente as questões de segurança são questões extremamente importantes, e depois temos então, geralmente faz-se, se for uma auditoria de terceira parte, normalmente fazemos o relatório no fim da auditoria, pelo menos um resumo do relatório que depois será entregue depois a posteriori, e fazemos sempre uma reunião final para pronto, transmitir pelo menos uma ideia global, dar um ponto da situação, transmitir as questões mais importantes e dar já um primeiro feedback à empresa sobre estas questões. Uma questão muito importante que geralmente falha é, efetivamente, os relatórios são elaborados, são enviados e as empresas, a grande parte delas, não desencadeia qualquer ação corretiva face a esses relatórios. Portanto, um dos exemplos, a minha colega Susana referiu há pouco, não é? Depois só no ano seguinte é que o cliente exigiu a resposta às não conformidades e daí ter pendente a encomenda. Portanto, o facto de muitos clientes não pedirem, isso não quer dizer que não devam desencadear as ações corretivas, porque uma das questões que muitas vezes eu deteto em auditorias, portanto, é precisamente a questão de muitos relatórios da maior parte das empresas têm os serviços contratados de segurança, por exemplo, e que fazem a sua avaliação do risco com mais ou menor qualidade, muitas delas com qualidade duvidável, mas o que eu noto quando vou às empresas é que, lá está, ou está no gabinete de contabilidade, ou está no escritório e realmente ninguém pegou naquilo, às vezes até estão agrafados ao contrário, estão arquivados, ou seja, aquilo está mesmo ali numa gaveta para mostrar à Inspeção de Trabalho se forem lá e infelizmente a Inspeção de Trabalho, pronto, fica contente só se mostrarem esse relatório. Em termos destas auditorias, não. Portanto, isto dá logo direito a uma não conformidade, porque efetivamente vocês tiveram um relatório onde há constatações e portanto, a empresa nem sequer olhou para o relatório, não tomou qualquer ação corretiva, não quer dizer que concorde, até o relatório poderá ter questões em que a empresa não concorda. Infelizmente, também há muitos relatórios mal feitos e que às vezes são copy-paste de outras empresas e não são, portanto, ou seja, é legítimo até que a empresa rejeite, mas não há qualquer espírito crítico sobre essa questão. Outra das questões também tem a ver com, pronto, na área pronto, nós temos aqui vários exemplos da questão de exemplos de não conformidades, por exemplo, a questão que eu referi há pouco, do trabalho infantil. Efetivamente temos de ter, não chega, é preciso ter também esses procedimentos, não chega não ter o trabalho infantil. A questão também cada vez mais há uma exigência maior e a empresa tem de demonstrar que há canais de comunicação que permitam qualquer trabalhador apresentar uma insatisfação, uma reclamação, sem risco de represálias, portanto isso tem de haver, e o canal muitas vezes tem de fazer um bypass às FIAs intermédias, porque geralmente em muitas empresas, em grande parte das empresas, o problema está nas FIAs intermédias, e há muitas coisas que ficam ali pelo meio,
embora no calçado, o calçado tem uma característica que muitas empresas de calçado, a própria gestão de topo trabalha muitas vezes, depende da dimensão da empresa, mas pronto, é um perfil relativamente comum em muitas empresas do setor de calçado, em que a própria gestão de topo, a própria gerência trabalha lado a lado na produção com os trabalhadores. Portanto, aí o assunto está mais ou menos facilitado, porque há uma proximidade muito grande e as pessoas nota-se logo, pronto, que há ali alguma facilidade de contacto, quase que não é preciso um canal formal. Mas ele deve existir em termos para demonstrar, pelo menos, nomeadamente auditores externos, que ele existe e que está ali disponível e as pessoas conhecem, que é uma das questões que nós nas entrevistas perguntamos sempre, se as pessoas conhecem os canais de comunicação, como é que fazem, enfim, como é que o processo funciona. E vemos logo se as pessoas tiveram formação ou não, se sabem o que é que existe e o que não existe. Relativamente aqui, outra das questões que é bastante frequente e que geralmente funciona bastante mal é a questão da medicina do trabalho. Portanto, não é a primeira nem segunda vez que encontro violações da lei gravíssimas. Não sou jurista, mas diria que podem ser consideradas como crime, que é precisamente a falsificação de fichas de aptidão para o trabalho. Ou seja, a falsificação é tão simples quanto isto. Ou seja, concluo que embora esteja lá a assinatura do médico, realmente no terreno quem lá esteve a fazer as consultas não foi o médico e muitas vezes até foi uma enfermeira, nem sequer era um médico. Não é? Portanto, isto é gravíssimo, isto é crime e são situações que a empresa está a ser conivente com elas. Portanto, vocês a empresa tem de fazer um controle muito maior sobre as atividades de medicina do trabalho, nomeadamente dado que há logo um requisito legal e muitas vezes começa logo no relatório único, está mal, passamos logo uma não conformidade, porque quando o rácio de uma hora por cada 10 funcionários não é respeitado, é evidente que as pessoas pensam que o médico de trabalho é só para fazer consultas. O médico de trabalho não é só para fazer consultas. O médico de trabalho tem de ir à empresa, mas não é estar só no gabinete médico ou na carrinha. Tem de ir visitar os postos de trabalho, tem de os conhecer, tem de haver evidências de que realmente ele fez alguma avaliação, pode ser juntamente com o técnico de segurança, mas visitou os postos de trabalho e, embora ele possa dizer que domina o calçado e conhece muito bem o setor de calçado, enfim, a realidade numa empresa de calçado é uma, noutra é outra, não é? Portanto, em termos de medicina, nomeadamente em termos então de exposições aos produtos perigosos, portanto, nomeadamente a questão dos CMRs, dos mutagénicos, portanto, temos aí situações bastante preocupantes. E há empresas que têm algum cuidado maior nesse aspecto, portanto, e outras menos, ou menos informação. Portanto, temos de ter aqui muito cuidado com a medicina do trabalho. Outra questão frequente é, muitas vezes, pós-baixa prolongada, ou seja, se escolher a 30 dias, vamos ver a ficha de aptidão, portanto, após baixa prolongada não existe, ou então temos fichas de admissão passadas com um mês ou mais após a pessoa ter entrado ao serviço. A questão dos 15 dias não são aplicáveis, porque, como vocês sabem, os 15 dias é só para contratações urgentes, portanto, elas têm de ser feitas o exame médico ou antes ou logo de imediato. Portanto, o prazo dos 15 dias só é aplicável a contratações urgentes. Relativamente aqui a questão, outra das questões também, que até aqui no setor do calçado, a questão das horas extras, não é dos setores mais críticos. Portanto, há outros setores da indústria que são muito mais achacados a este problema. Portanto, é evidente que o setor de calçado é muito grande e podemos ter empresas com mais ou menos exposição a este risco. Mas, a nível geral, como setor em si, e conheço relativamente bem,
não é uma situação aqui muito, enfim, muito crítica face a outros setores da indústria ou da construção civil, por exemplo, ou até situações que ninguém fala, mas, por exemplo, estamos sempre a pensar em indústria, mas quando pensamos na chamada modern slavery, portanto, a escravatura moderna, pensamos logo em fábricas e ninguém se lembra que há outros serviços, como o marketing digital, em que, enfim, os estagiários são usados como trabalho, falso trabalho, a preço mais baixo, não há horas de entrada, não há horas de saída, portanto, há áreas aqui em que, a nível dos serviços, que estão muito mais expostas a regimes portanto, a violações da lei em termos de horas extras, e temos situações quase de modern slavery, precisamente a nível de serviços, mais até do que em muitas indústrias. Outra das questões tem a ver também com os contratos de trabalho. Também é frequente em muitas empresas os contratos de trabalho nem sequer estão na empresa, estão no gabinete de contabilidade. Quem faz os contratos de trabalho é o gabinete de contabilidade de uma minuta que já está completamente desatualizada, que tem falhas em termos portanto, em termos de elaboração do seu conteúdo, está mal elaborado, está desatualizado, portanto deverá haver um cuidado muito maior das empresas, mesmo, pronto, empresas pequenas que não tenham enfim, portanto, nos seus quadros, pessoas com formação jurídica, a maior parte delas não tem, mas tem de ter um cuidado em que, em ter, pelo menos, a elaboração dos contratos de trabalho feitos de forma correta e adequada e atualizada. Uma das questões também de falhas que existem muito é na cessação de contrato de trabalho. As cessações de contrato de trabalho, muitas vezes não há o apuramento do crédito de horas, ou está mal feito. Portanto, há questões que têm a ver, por exemplo, com a distribuição dos dados biométricos, que é obrigatório. Portanto, a maior parte das empresas hoje em dia, o controle de presenças é feito por controle biométrico, por impressão digital ou por reconhecimento da face ou da íris, enfim, portanto, há vários processos. Efetivamente, a distribuição dos dados biométricos tem de ser feito sempre de imediato após a saída do trabalhador. Portanto, quando eu falo a distribuição dos dados biométricos, não falo na distribuição dos registros, porque esses têm de ficar de acordo com a lei. Portanto, registros de presenças, esses não são destruídos, nem podem ser. São apenas os dados que são recolhidos pelo sistema relativamente às características biométricas da pessoa. Portanto, temos aqui algumas questões. Por exemplo, os recibos de remuneração, por exemplo, não têm muitas vezes na informação. Olha, por exemplo, uma questão relativamente frequente e chamamos a atenção, que geralmente agora estamos de janeiro para dezembro, de dezembro para janeiro, acontece muito isto. Chega-se ao fim do ano, renegocia-se o contrato com a seguradora do seguro de acidentes de trabalho e pronto, arranja-se outra seguradora que faz um preço mais em conta. Pronto, muda-se de seguradora e esquecemos de mudar a apólice nos recibos de vencimento, que é um requisito obrigatório, ter o recibo, portanto, o número da apólice no recibo de vencimento, mas tem de estar atualizado, não é? Portanto, já tem acontecido, e uma das vezes até foi numa empresa que presta serviços de segurança, que é uma das maiores do país, que presta em todo o país, de norte a sul e ilhas, e eles próprios, funcionários, estavam com os recibos deles, estavam precisamente com o recibo desatualizado. Porque isso é uma questão também que nós fazemos nestas auditorias sociais, é auditorias de segunda parte, ou seja, vamos auditar empresas que prestam serviço portanto, à empresa que está a ser auditada. E nesse âmbito até tenho esta semana uma resposta de uma auditoria de segunda parte que fiz a uma empresa de trabalho temporário, a quem a empresa que está certificada recorre,
e eu em julho fui-lhes fazer uma auditoria de chamada auditoria de segunda parte. Portanto, a auditoria é um fornecedor. E por acaso recebi esta semana, ontem, portanto, a resposta ao relatório que tinha sido enviado, e portanto eu vou avaliar e emitir o respectivo parecer. Outros exemplos que temos também, simulacros também têm de ser feitos, mas, por exemplo, é evidente, pronto, a questão da realização dos simulacros muitas vezes está associado também às medidas de autoproteção, que em muitas das vezes ou não estão feitas ou estão desatualizadas, ou, portanto, isto é muito grave em termos de segurança, mas também, na maior parte das situações, quando o simulacro é feito, há um relatório e o relatório indica algumas falhas portanto, que foram identificadas e ninguém tratou de nada. Portanto, passado um ano está exatamente tudo na mesma, ninguém olhou para o relatório. Ou seja, é um dos erros mais recorrentes e das falhas mais recorrentes nas empresas, nomeadamente empresas do setor de calçado, é que há relatórios, há avaliações, há inspeções e as pessoas não olham para eles. Portanto, metem na gaveta e ninguém trata de nada. Portanto, são situações que é preciso ter cuidado, que são reincidências e denotam uma cultura, portanto, que é preocupante e que os vossos clientes não, em termos de código de conduta, por exemplo, penalizam muito. Portanto, são questões que têm de ter bastante atenção a essas questões. Outra das questões também que é relativamente frequente, as questões as chamadas áreas sociais, por exemplo, onde temos condições, há de tudo, há empresas que têm realmente instalações sanitárias e área social muito boas, e ao oposto. Para além disso, em termos até de limpeza, em termos de instalações degradadas, pronto, que não têm cacifos, há aqui uma questão que é corrente no setor de calçado, já sabe, pronto, habitualmente as pessoas não têm por hábito mão depois do trabalho, não é como uma metalomecânica, ou enfim, outros trabalhos que tenham sudação, ou haja aqui portanto, uma necessidade de tomar banho, mas os chuveiros têm de estar operacionais. Portanto, as instalações sanitárias têm de estar operacionais e isso tem de ser garantido e tem de estar limpas e asseadas e em condições aceitáveis, digamos assim. Tem de haver cacifos para as pessoas guardarem os seus haveres. E há aqui uma situação também que por vezes acontece aqui bastante, talvez menos agora, a tendência infelizmente tem diminuído, mas acontece no calçado e no têxtil também, que é usarem portanto, na hora de um intervalo de almoço, usarem esses espaços para tomarem refeições. Portanto, e às vezes por iniciativa dos próprios trabalhadores, por vezes até sem os próprios empresários não tomarem conhecimento dessa realidade. Portanto, tem de haver... Vítor, peço desculpa interromper, 3 minutos para concluir. Peço desculpa interromper, está bem? Tá, ok, obrigado. Portanto, enfim, há aqui questões que terão de ter atenção. A questão também outra das situações tem a ver com as câmaras de videovigilância. Como sabem, é proibido tê-las, portanto, direcionadas para os postos de trabalho, portanto, elas não podem servir para controlar, portanto, o trabalhador no seu trabalho. É evidente que elas são para salvaguardar os bens, salvaguardar questões de segurança, por exemplo, no armazém, o acesso, por exemplo, enfim, mas também há outros dispositivos, mesmo sem ser câmaras de videovigilância, que também não podem ser usados como sistemas de controle de acesso à casa de banho. Portanto, isso revela normalmente, alguns empresários usam isso, mas isso revela logo problemas gravíssimos de falta de liderança, ou seja, isso revela logo que as FIAs não têm capacidade, não têm perfil de liderança,
portanto, para controlar as pessoas e, portanto, notam logo ali uma fragilidade muito grande. Para finalizar, enfim, se é que podemos dizer aqui, porque isto é um assunto que quase que é interminável, mas gostaria só de falar também na questão das remunerações. Muitas vezes temos utilizado, portanto, ou seja, utiliza-se com alguma frequência o subsídio de refeição para ajustar vencimentos. Isso, como sabem, portanto, o subsídio de refeição não é um vencimento, portanto, é um subsídio de refeição. Não podemos ter, como eu costumo dizer, uns a terem direito a sobremesa e outros não. Mas já sabemos, pronto, que isso também com conivência dos próprios trabalhadores, isso ser usado como uma forma também de remuneração. Portanto, é preciso cuidado com isso, mas também isso revela que não há sistemas de avaliação de desempenho objetivos e transparentes. Portanto, as pessoas não têm que ganhar, enfim, têm de ganhar também de acordo com o seu desempenho. Tem de haver aqui justiça, mas por isso é preciso também que as pessoas saibam quais são os critérios que vão ser usados na sua avaliação, o que é pretendido deles, portanto, ou seja, tem de haver também aqui um processo transparente. Enfim, muito haveria mais para dizer, mas se julgo que aqui resumi algumas das questões que, de certa forma, enfim, a minha experiência me tem, enfim, trazido e achei importante partilhar convosco. Passaria então a palavra, mais uma vez, muito obrigado a todos, e passaria então a palavra aqui ao Rui, e muito obrigado. Tá, muito obrigado, Vítor, pela sua apresentação, penso que foi clara e que, já agora como informação, seguiu o guia prático que está já publicado na página do ctcp.pt. Aliás, se consultarem aqui a caixa de mensagens, podem ver um link para aceder a este guia prático, que tem, para além de uma explicação mais exaustiva sobre o que são as auditorias sociais, os diferentes tipos de auditorias sociais, bem como exemplos de constatações que normalmente surgem neste tipo de auditorias. Portanto, podem seguir então e ler ou fazer o upload deste guia, que só vai existir em formato digital. Eu tenho aqui 2 ou 3 questões para colocar aos oradores deste webinar. Eu começava aqui com uma questão que dirigia mais à Susana Macedo, que é uma questão que é relativamente recorrente, que é colocada pelas empresas, que é por que razão é que as empresas, algumas vezes, para não dizer de modo frequente, têm que efetuar auditorias de responsabilidade social, mais do que uma por ano, de acordo com aparentemente diferentes referenciais. Ora bem, o que acontece é que cada marca, digamos assim, cada cliente estão associados a uma determinada plataforma e usa essa plataforma para avaliar a sua cadeia de valor. Então, quer dizer, se eu for uma marca que estou associada ao Sedex, e o meu cliente até fez uma auditoria SA8000, eu não o consigo encaixar, entre aspas, no Sedex. Portanto, basicamente é isso que acontece, quer dizer, cada marca tem a sua organização, só fazem auditorias independentes, mas de qualquer forma é aquela que eles querem. Isso não acontece com todos. Há de facto marcas que pedem uma auditoria, e nesse caso pode ser, se a empresa já fez uma auditoria SA8000 ou fez uma Sedex, os clientes permitem que seja enviada a outra. Também pode ser uma questão de perguntar, porque às vezes os próprios clientes ou o agente que transmite a informação não tem conhecimento suficiente e diz, queremos uma auditoria Sedex. E afinal ele só quer uma auditoria de responsabilidade social, pode ser outra. Mas normalmente o que acontece é que as marcas estão associadas a plataformas e nesse caso, quando é assim
nesse caso vão querer aquela, mesmo que a empresa tenha feito 3, é um bocadinho injusto, é verdade, mas mesmo que a empresa tenha feito 3 com bons resultados, ele vai querer pôr na sua plataforma a sua auditoria. Basicamente é isso que tem acontecido. Só aqui uma questão também para o Vítor, que eu sempre ouvi dizer que, não sei se estou enganado, que os requisitos destes diferentes tipos vamos chamar assim, requisitos, se é que se pode dizer, advém da norma SA 8000. Nós não falamos muito aqui da norma SA 8000, que é uma norma de responsabilidade social, porque pode parecer aqui, para quem nos esteve a ouvir, que aquilo que nós estivemos a dizer e aquilo que está no guia se aplica só a um referencial. Há assim tantas diferenças de requisitos entre estas diferentes plataformas e a norma SA 8000, por exemplo. Vítor, já agora. Ora bom, aqui há questões, obrigado Rui, há aqui questões, é uma pergunta interessante e pertinente. A questão da SA 8000, de certa forma, ela foi um referencial, portanto foi de certa forma pioneira nesta matéria, e ela abarca várias questões que são mais ou menos comuns, por exemplo, a Ethical Trading Initiative, que é o que suporta o SEDEX, que tem, pronto, as abordagens são mais ou menos transversais à maior parte das normas de responsabilidade social. Tem a ver com o trabalho infantil, com o trabalho forçado, com a segurança e saúde do trabalho, com, por exemplo, as práticas disciplinares, com as questões de liberdade de associação, com as questões de discriminação, as questões de remuneração e horário de trabalho. Normalmente, com mais ou menos mais ou menos tempero num ponto ou noutro, mais ou menos a maior parte destas normas na área da responsabilidade social abarcam estas questões. Agora, a questão aqui é, por exemplo, o SEDEX não obriga a ter um sistema de gestão, mas a SA 8000 obriga. Para além disto, obriga a haver portanto, eu referi há pouco na minha descrição a algumas auditorias que temos de fazer a fornecedores, que são aqueles fornecedores que em termos de risco social são mais elevados. A SA 8000 obriga a fazermos, portanto, uma monitorização dessa cadeia de fornecimento, obriga a termos, embora, portanto, ela está em revisão, vai ser publicada agora na nova versão em 2025, mas eu não me queria adiantar muito sobre isso, porque ela esteve em consulta pública até o mês passado, e isto provavelmente ainda vai dar algumas voltas, portanto, de qualquer forma, há um conjunto de questões que têm a ver precisamente com o salário, um salário base que eventualmente poderá ser, em Portugal não temos tido assim grandes problemas, mas em outros países, por exemplo, o chamado living wage, que são, portanto, uma forma de cálculo que nos vai dar um valor de subsistência em que a empresa tem de garantir o mínimo, mesmo que, por exemplo, se o living wage for superior ao salário mínimo, a empresa tem de pagar esse living wage, ou seja, é obrigada, senão não é certificada. Portanto, são questões que, embora aqui em Portugal normalmente não temos tido essa situação. Temos também representantes dos trabalhadores, portanto, por um processo de eleição, etc. Portanto, a SA 8000 obriga depois aqui, é um verdadeiro sistema de gestão, digamos assim, também com as auditorias, com as revisões do sistema, enfim, são aspectos relativamente semelhantes às auditorias da qualidade, o ambiente, segurança e saúde do trabalho. Relativamente a outros referenciais, depois poderemos ter alguns que têm mais questões também ambientais, que a SA 8000 aí as questões ambientais não aborda, e efetivamente temos alguns referenciais que depois também, lá está, os 4 pilares do SEDEX, portanto, das auditorias de meta já abordam também questões ambientais e cada vez mais as questões ambientais, mesmo em termos de sustentabilidade, em termos de ESG, cada vez mais estão a ter cada vez mais peso também na componente social. Portanto, aqui são várias abrangências e depende um bocadinho lá está, depois temos, nós na nossa gíria dizemos os códigos. Os códigos são o quê? É o código de conduta de determinado fornecedor. As grandes marcas têm, para além disto, há também os códigos específicos das grandes marcas que têm de seguir aquela metodologia e efetivamente há empresas que têm esse problema, porque têm uns clientes que seguem um código,
há outros que seguem outra norma e têm de responder a um, responder ao outro, enfim, um bocadinho aquilo que a engenheira Susana disse há pouco, e temos esse problema. Mas, efetivamente, temos sempre aqui questões transversais em que temos sempre de garantir. A questão da segurança e saúde do trabalho, a questão da remuneração, horário de trabalho, a liberdade de associação, a questão o poder fazer reclamações sem risco de retaliação, cada vez é mais crítica essa questão. O trabalho infantil, hoje em dia, pronto, é mais pelo menos, pronto, é evidente que se formos para a Ásia, é uma questão já não será mesmo, mas felizmente aqui na Europa é mais um proforma, mas é um proforma que lá está, necessita daqui de alguma sustentabilidade e de alguns procedimentos. Portanto, basicamente, não sei se respondi à questão. Sim. Há algumas diferenças, digamos, há uma origem na SA 8000, mas existem algumas diferenças que, entretanto, esses referenciais, como a SMETA, etc., foram acrescentando, nomeadamente na parte ambiental, não é? Que foram acrescentando a essa base da SA 8000. Exato. Não sei se interpretei bem a sua... É, mais ou menos, depois também a forma de abordar, uns têm mais isto, mais, digamos assim, uns é mais para a esquerda, outros mais para a direita, enfim, claro. mas as coisas andam mais ou menos à volta destas questões básicas, digamos assim. Pois, a ideia que fica, só uma outra questão, mas tenho aqui mais duas questões, a ideia que fica para quem ouviu o webinar e quem tem este tipo deste tipo de auditorias, é que elas estão muito suportadas em compliance, quer dizer... no cumprimento de legislação, segurança e saúde no trabalho, laboral, etc. Mas as empresas podem ir mais além do que isso? Sim. Do que a compliance? Sim, a própria compliance, por exemplo, neste momento eu faço parte da Comissão Técnica da CT 213, tem a ver precisamente com a governance, e precisamente, olha, uma das tarefas que eu tenho de fazer é rever a tradução da ISO 37301, que é precisamente a norma de sistemas de certificação de compliance, precisamente. Portanto, essa norma já foi publicada pela ISO e estamos a fazer a tradução. Portanto, já está no fim. Neste momento, até sou eu que tenho de terminar a revisão da tradução. Sim. Mas eu estava a falar muito na perspectiva de sistema de gestão de responsabilidade social. Quer dizer, as empresas, de certa forma, podem também avançar para esse tipo de processos, não é? Sim. SA 8000 podem, aqui há vários referenciais na área social. Temos SA 8000, de certa forma aquela que está mais difundida e que tem reconhecimento internacional. É evidente que temos uma norma portuguesa, que é 4469, também fiz parte da equipa que a fez a primeira edição, que tem também a questão de responsabilidade social e aí também envolve as questões ambientais e a relação com a comunidade. Mas lá está, é uma NP, portanto vale o que vale. Temos também normas de conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal, nomeadamente a NP 4552, que tem tido um crescimento bastante significativo. Está a haver uma adesão, ainda olha, este mês fiz 2 auditorias de empresas que têm mais de entre os 3 e os 5 mil, uma com 3 mil e tal trabalhadores, outra com 5 mil, em que estão a adotar, a implementar as normas de conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal, mas também empresas pequenas. Sim. No fundo, são tudo normas que estão, de certa forma, interligadas entre si, não é? Acabam por, digamos, ter zonas de sobreposição, não é? De certa forma. Algumas, digamos que a conciliação é uma parte da responsabilidade social, digamos assim. Claro. Racionalizar. E todas elas têm esta figura das entrevistas a trabalhadores. Também temos a EFR, que é da Fundação Mais Família, que é um referencial espanhol, que também algumas empresas adotam, também na área da conciliação familiar. Enfim, temos aqui uma variedade bastante grande e depois temos os referenciais específicos, pronto, que os próprios clientes também impõem e se queremos fornecer para esses clientes, temos pronto, de cumprir as regras deles. No fundo, uma última questão em relação às tendências futuras, não é? Digamos, no fundo, perceber esta perspectiva de realização de auditorias sociais por parte do mercado, estou a falar de clientes internacionais, vai continuar, não vai continuar, vai aprofundar,
e chegar a outro patamar de fornecedores, porque nós neste momento as auditorias são muito Tier 1, portanto se vai chegar a um segundo nível de fornecedores. Quais são as tendências futuras? Haverá alguma ISO no futuro? Quais são as tendências futuras na vossa perspectiva em termos de auditorias sociais e na área da responsabilidade social? Eu diria que relativamente eu acho que elas vieram para ficar e cada vez mais, então agora com as questões, é evidente que aqui a questão, se considerarmos as questões de sustentabilidade dentro do âmbito de certa forma tem a ver um bocadinho também com responsabilidade social, portanto a questão do ESG, cada vez mais isso está a ser uma exigência em termos de fornecedores e de clientes. Cada vez mais temos de cumprir um conjunto de questões a nível de, mas aí já entramos mais nas áreas mais técnicas em termos de incorporação de produto reciclado, de reciclabilidade dos produtos, a questão da economia circular, a questão das pegadas de carbono, enfim, todas essas questões, pronto, muito ligadas portanto, à perspectiva ambiental, digamos assim. Portanto, ou seja, são questões que estão para ficar, mas, por exemplo, posso lhe dizer que neste momento estou a fazer um trabalho, portanto, há uma norma portuguesa também, eventualmente poucas pessoas conhecem, mas ela foi publicada em 2023, que é precisamente a igualdade remuneratória entre mulheres e homens. Portanto, é uma norma que está também, enfim, a fazer o seu percurso. Isto também, as questões de igualdade remuneratória entre mulheres e homens é também um tema que está a ser, enfim, aqui no calçado também tem tido a sua evolução, mas pronto, há ainda um percurso a fazer e cada vez mais há essa pressão externa das partes interessadas externas que, portanto, não só as próprias grandes marcas que obrigam a isso, mas também outras entidades, digamos assim, que, nomeadamente, até a própria Segurança Social, ela faz os seus relatórios, as suas avaliações, o CIT também, cada vez mais estamos aqui também, enfim, há muitas situações, inclusive em termos de comunicação obrigatória ao CIT, portanto o CIT não vai atuar diretamente, mas é legal, portanto é obrigatório, nomeadamente as questões de cessações de contratos de trabalho, né, em situações, por exemplo, de maternidade e outras que tais, tanto a questão da proteção da maternidade também, enfim, estas questões vieram para ficar e cada vez mais estão a ser mais escrutinadas, digamos assim, e há ferramentas para as empresas recorrerem e terem isto mais consistentes e, de certa forma, ficarem mais salvaguardadas e mais protegidas de eventuais incumprimentos, digamos assim, porque as normas aqui, ao contrário do que muita gente pensa, uma norma bem implementada não vem complicar, vem salvaguardar a organização para problemas que de outra forma, incumprimentos que de outra forma teria, como eu costumo dizer, prefiro ter uma não conformidade em auditoria do que uma coima da Inspeção de Trabalho ou do IGAMA-OT, não é? Portanto, e nesse aspecto as auditorias, este tipo de auditorias tem sido, pelo menos, enfim, é um bocadinho o feedback que vou tendo, servem para alertar as pessoas e para as salvaguardar de problemas maiores. Só para concluir uma última questão à Susana Macedo, em relação à prestação de serviços do centro neste domínio, a Susana abordou vários tipos de serviços que podem, de certa forma, contribuir para que a empresa tenha um melhor desempenho em termos de responsabilidade social, mas se uma empresa nos ligar e perguntar, eu vou ter uma auditoria de responsabilidade social daqui a um mês ou dois, o que é que nós podemos fazer? Não há tempo para certificações B Corp nem outras. O que é que nós podemos fazer para apoiar as empresas? Uma das coisas é realmente fazer uma auditoria prévia, se der tempo, porque a auditoria permite passar por muitos pontos num só dia, não é? Pronto, isso é uma das formas. E não é só fazer a auditoria, mas depois tomar as devidas ações, não é? Porque é a tal situação que muitas vezes não acontece. Digamos que a solução rápida é um bocado essa. Também se pode fazer, por exemplo, um levantamento na parte de segurança,
que normalmente é um bocadinho diferente de uma auditoria, mas é um levantamento... Um diagnóstico. Sim, um diagnóstico de segurança. Mais uma vez, tomando as devidas ações. Eu acho que são, em termos imediatos, serão as ações mais rápidas, digamos assim. Depois também há a questão do Código de Conduta, que embora seja um documento extenso, efetivamente, aliás, estou-me a lembrar de uma situação específica de um cliente em que realmente fizemos essas duas ações. Acho que não se chegou a fazer a auditoria de responsabilidade social, mas fez-se um diagnóstico de segurança e preparou-se, junto com a empresa, um código de conduta para poderem apresentar depois na auditoria ao cliente. São coisas que se pode fazer num espaço de tempo relativamente curto. Não é num dia, mas não precisam do tempo, por exemplo, de uma implementação de um sistema de gestão. Muito bem. Muitíssimo obrigado à Susana Macedo e ao Vítor Casimiro da Costa e, claro, ainda mais extensível a todos os participantes que estiveram connosco, que têm estado connosco ao longo desta hora e meia, são 16 horas e, portanto, espero que a vossa participação neste webinar tenha sido proveitosa. E, obviamente, no Centro Tecnológico Calçado de Portugal estamos disponíveis, não só através do guia, que reafirmo, está disponível na página do CTCP, no website, quer através dos nossos contactos, podem colocar as questões que acharem por bem colocar, que nós tentaremos, obviamente, ir de encontro e responder às dúvidas e colaborar com a empresa, de modo a que as auditorias sociais a que estão sujeitos e a implementação de processos no domínio da responsabilidade social permita melhorar o desempenho e o posicionamento das empresas no mercado. Mais uma vez, muitíssimo obrigado e até uma próxima oportunidade. Obrigado, uma boa tarde. Muito obrigado.